seminário Vou aí até que... gravar essa parte aqui pra namorada dele tá ouvindo. Seis, o João Oscar tá aí. João Oscar. Muito seminário que a gente dormiu junto. Ah. Mas dá pra ficar pertinho. Martim? Mateus. Eu não entendi o que eu escrevi. Mateus Fernandes. Mateus Fernandes. Mateus Fernandes, tá. Vamos lá? Boa noite, você está escutando o programa Coisas Boas da Baixada, aqui pela rádio 94 FM, rádio Roquete Pinto, a rádio do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos conversando com Mateus Fernandes e com o João Oscar, que são integrantes da Pastoral da Juventude da Diocese de Nova Iguaçu, uma diocese importantíssima, histórica, na luta pela garantia dos direitos, juntamente com a Diocese de Caxias, também a gente pode citar a Volta Redonda, entre outros tantos, que foram onde houve acolhida nos piores momentos da história do nosso país. E a gente queria falar um pouco, né, do importante tema da campanha da fraternidade desse ano, que fala sobre superação da violência. Primeiro se apresentar, João Oscar. Então, boa noite. Está na terceira idade da juventude também. Tô quase lá, né? Tô quase saindo dessa fase de juventude, não cheguei nos 29 ainda não. Então, boa noite, me chamo João, sou da Pastoral da Juventude. Queria saudar Dom Luciano, que é bispo diocesano, que permite que a gente esteja falando em nome da diocese, saudar nosso padre assessor, padre João Paulo, e saudar toda a diocese de Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, acima de tudo a Pastoral da Juventude, que me acolhe, que me dá a bênção para estar aqui. Mateus Fernandes, atualmente como coordenador diocesano na Pastoral da Juventude. Também queria mandar um grande abraço para a juventude dessa diocese, que acolheu agora essa nova coordenação diocesana que foi eleita, e por toda a diocese que tem rezado pela Pastoral da Juventude nesse âmbito. Mas assim, antes de a gente falar no tema da campanha da fraternidade, que é um tema importantíssimo desse momento, eu queria que você falasse um pouco o que é a PJ, porque várias pessoas, vários leigos, né, não sabem exatamente como é que se deu a formação da PJ, como funciona a Pastoral da Juventude, né, da Igreja Católica. Então, conta um pouquinho da opinião até de vocês, né, você que é uma questão muito afetiva, com os vários colegas que tiveram por formação a Pastoral da Juventude de décadas e décadas atrás. E cito o Alexandre Paiva, que também anda com causa, entre outros tantos pessoas, figuras públicas, né, que volta e meia levanta o dedinho e fala, não, fui lá, minha formação foi lá nas comunidades eclesiásticas de base, foi na Pastoral da Juventude. E é muito legal isso, e a gente encontrou isso até, inclusive, Brasil afora, na relação com os outros centros de referência de direitos humanos que a Concausa teve por um período. Então, assim, conta um pouco o que é a Pastoral da Juventude na sua estrutura e o seu sentimento em relação à Pastoral da Juventude. Então, a Pastoral da Juventude, ela nasce da ação católica. Depois da década de 60, ali no meado da década de 70, indo para 80, as ações católicas elas acabam e se cria uma pastoral. Então ela nasce nesse meio de ditadura militar, de enfrentamento da ditadura militar, aquela juventude que ia para a rua das ações católicas organizadas, o resquício dela é a Pastoral da Juventude, ela nasce daí. Ela nasce também fervendo na América Latina a teologia da libertação, a teologia do oprimido, o olhar preferencial pelos pobres e, acima de tudo, pelos jovens. A igreja se abre para uma ação pastoral em Medellín e Puebla e vai dizer que a gente precisa de uma pastoral para a juventude que cuide de maneira integral, afetiva e efetiva da juventude. Então ela começa a se organizar em pequenos grupos nas comunidades eclesiais de base, ela começa a ter voz e ter vez por aí, e ela vai nascendo a partir desse contexto. Hoje, a Pastoral da Juventude ela é um organismo da Igreja Católica, ligado à CNBB, que trabalha fé e vida, ou seja, ela não fica só contemplando, rezando, mas ela age também. E nesses 2 meses ela vai caminhando. Ela vai junto com a juventude, vai tentando entender a juventude contemporânea, que hoje nem mais é juventude, é juventudez. Então, nesse meio que a juventude é uma cultura líquida, que ela não está no mesmo lugar, ela vai se espalhando. A Pastoral da Juventude quer dar uma resposta da igreja às juventudes organizadas. Ela se organiza em âmbito nacional, depois em âmbito regional, no nosso caso aqui o Regional Leste 1, âmbito diocesano, no meu caso aqui a Diocese de Nova Iguaçu,
um âmbito abaixo do diocesano que a gente chama de regional, as paróquias e as comunidades eclesiais de base, com os grupos jovens que vão estar sempre ligando fé e vida, trabalhando temas da igreja, espiritualidade e trabalhando temas sociais. Por isso você vai ver que a Pastoral da Juventude é um grande celeiro de políticos e de pessoas públicas no Brasil todo. E este ano a CNBB, a Igreja do Brasil, ela adotou como lema da campanha da fraternidade, fraternidade, superação da violência. E superação da violência, né? Correto, Isso, né? isso. E a gente acha importantíssimo no momento que o Rio de Janeiro ele passa por um processo de intervenção militar, que na minha leitura enquanto movimento social não é bem-vindo e não é efetivo, não acredito em resultados positivos para isso. A gente já escreveu em vários momentos, não só eu como várias outras pessoas, e geralmente isso sai muito caro para as comunidades mais carentes, sai muito caro para as periferias da periferia como a Baixada Fluminense, e para as periferias sociais, e principalmente para a nossa juventude. Não à toa, né, que a campanha da Pastoral da Juventude do ano passado era exatamente sobre a questão do extermínio de jovens, não é isso? Essa campanha é desde 2008. 2008. Aí esse ano a gente mudou a campanha, mas ainda está dentro desse contexto. E agora esse ano, sobre a campanha da fraternidade, foi feito um lançamento aqui na Arquidiocese do Rio, né? Quando foi esse lançamento? O lançamento foi, se eu não me engano, Fevereiro? Foi em fevereiro, um pouco antes da... depois do Carnaval de Fevereiro? Foi depois do Carnaval, sábado depois do foi Carnaval. no primeiro domingo após a Quarta-feira de Cinzas. Primeiro domingo após a Quarta-feira de Cinzas. A abertura foi em âmbito Leste 1. Então, as 10 dioceses presentes do Leste 1, presente aqui no Rio de Janeiro. O que é o Leste 1? O Leste 1 foi o que o João falou, que seria um regional da CNBB. Uhum. E o Leste 1 vai estar contemplando o estado do Rio de Janeiro inteiro. Sim, sim. Então, aí no Leste 1, com a organização dos bispos do Leste 1. Quantos dioceses são Rio? São 10 dioceses. São 10 dioceses? Sim. Dentro do Rio de Janeiro. Mas aí com os bispos da diocese e os bispos auxiliares, pensaram nessa abertura e fizeram a nível, podemos dizer, estadual, essa abertura da campanha da fraternidade, onde a gente teve uma presença muito forte da Diocese de Nova Iguaçu, pelo convite do Dom Luciano, e foi um marco também para a Pastoral da Juventude, até pela união que tivemos entre o encontro da Pastoral da Juventude de outras dioceses. Então, essa campanha da fraternidade, ela fala um pouco da questão da superação da violência, mas também fala um pouco da questão da cultura de paz, como uma prática para superar essa violência. Porque a violência a gente tem como, principalmente na Baixada, como uma cultura, e como resposta, a CNBB fala sobre uma cultura de paz para a gente estar superando toda essa violência. E, Mateus, eu queria dividir contigo, né, quando a gente repensou a Concausa em 2007, porque a gente é oriundo de movimentos antigos, né, exatamente isso. A gente ficava nas rodas de reunião, assim, caramba, cultura de violência, que as pessoas normatizam a violência, que as pessoas já acham comum, desde a pequena violação, desde você xingar o outro, né, a pequena violação no sentido da não física, que a pessoa parece considerar somente. Não, muitas vezes essa violação, hoje é chamado bullying, né? Se deu o nome em inglês de bullying, mas isso existe historicamente, né? O desrespeito àquele que mora na Baixada e na hora de procurar um emprego diz, não, você não vai ser contratado porque você paga a passagem mais cara e para a gente fica caro, então você não vai ser contratado. Isso é uma forma de violência, uma forma de exclusão. A invisibilidade da Baixada, e a gente fala muito dessa história da normatização da cultura de violência. E a gente, para pensar um formato de direitos humanos, que a gente também não queria aqueles direitos humanos vitimizado, aquele que só trata da questão da violência letal, a gente queria direitos humanos. Até em 2009 eu fiquei muito orgulhoso quando o Dom Luciano, nós fizemos uma jornada de direitos humanos. Em 2009 ganhamos um prêmio no Ministério da Cultura, o Prêmio Areté, e a gente conseguiu pela primeira vez fazer uma jornada positiva. 99% das atividades eram atividades culturais, eram debates,
E quando o Dom Luciano falou assim, não, nós queremos saudar os direitos humanos, mas principalmente os direitos humanos positivos, das virtudes da nossa gente. Pô, eu fiquei com orgulho gigantesco de uma pessoa que eu tenho tanto respeito e admiração, uma pessoa, uma figura humana, figura, para mim, tem um carinho enorme, né? Entender qual era a proposta da gente, e continua sendo uma luta diária, porque essa desconstrução é a desconstrução diária. Você só consegue evitar realmente a grande violação se você conseguir diminuir a sensação de respeito diário. E daí a Concausa veio com esse conceito da cultura de direitos, que o direito seja uma coisa do ser humano, de cada um. A gente vai dar uma pequena pausa aqui, escutar um pouco de música da Baixada, vamos passar uma parte do hino da campanha da fraternidade da CNBB, né? E daqui a pouco a gente volta falando com o Matheus e com o João Oscar. Voltando. Acho que eu poderia aprofundar um pouco mais a questão da violência de jovens, das ondas de redução da moralidade penal, do debate que a gente participou e tal. Acho porque isso dá um outro corpo, a gente não vai falar só da igreja aqui, entendeu? Pode botar então em enfoque as duas campanhas. Acho que se encerrou fica agora sim. E a campanha nacional que iniciou agora esse ano. Falo dessa, tu fala do extermínio de jovens. Pode ser. Vamos lá? Voltando aqui com coisas boas da Baixada pela rádio Roquete Pinto 94 FM, a rádio do Rio. Estamos aqui com o João Oscar e Matheus da Pastoral da Juventude da Diocese de Nova Iguaçu. E tem duas campanhas importantes, né, que a PJ tem envolvida. Fala um pouco dessas duas campanhas. Então, recentemente a Pastoral da Juventude lançou a campanha nacional de enfrentamento contra os ciclos de violência sofrido pelas mulheres. Nós queremos, antes de tudo, dar voz a essas mulheres e enfrentar de maneira efetiva as violências sofridas. No Brasil, hoje, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Dessas mulheres estupradas, 75% são menores de idade. E sem contar as violências sofridas, e esses casos eles não são denunciados. E os que são denunciados, os agentes do caso, eles não pagam por aquilo que eles fizeram. Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar. A Lei Maria da Penha, apesar de ter conseguido amenizar isso, ainda não é uma realidade plena. Muitas mulheres sofrem. Esse ano completam 12 anos e a gente lamenta muito que vários equipamentos de proteção à mulher, não falo das DEANs, não, dos próprios equipamentos de Estado e municípios, muitos deles estão, e o próprio governo federal, foram extintos, né, pelo próprio, começa com a extinção do Ministério das Mulheres, na Secretaria Especial de Política para as Mulheres. E isso é o principal para a gente reverter, porque a delegacia já é violação. Então, se você não tem processo de prevenção da violência, você, além de uma outra questão muito séria, a gente viu isso na Concausa, na Baixada Fluminense, que é o não registro. Aliás, quando aumenta o número de registro, é incrível, né? O aumento do registro de um caso de violência como esse é positivo, porque é sinal que as pessoas estão denunciando mais, não estão mais deixando passar isso desapercebido. Então, acho importantíssimo esse papel da PJ em processo de conscientização desde os mais jovens, né? Das mulheres mais jovens. E tem uma coisa que a gente escreveu há pouco tempo no artigo, é muito sério a questão da construção da masculinidade com agressividade. Né? Você tem hoje 90 e poucos %, não sei exatamente, mas é com certeza mais de 90%, dos crimes de homicídio doloso são perpetrados por homens. Então você tem uma ligação muito forte ainda da construção da masculinidade, e nas periferias maior ainda, porque aquele jovem ele só é visto pelo consumo, né? E às vezes, como ele não consegue se impor pelo consumo, ele recorre à violência ou à drogacidade, seja ela lícita ou ilícita, para se fazer visível de alguma maneira. É o mais violento, mais doidão, e é o mais agressivo, é o que desrespeita, é o que mais pega a mulher, né? Como dizer um termo chulo. Então, eu acho importantíssimo esse processo de vocês de desconstrução, partindo de dentro de uma instituição tão importante como a Igreja Católica. E a gente quer também dar nome a essas meninas. Você já reparou como a gente não lembra do nome? Sim. O pessoal que está em casa, o desafio é você lembrar o nome da menina que foi estuprada por 33 homens no morro. Ninguém lembra. A gente precisa, acima de tudo, dar nome, voz e vez para que outras meninas não sofram o que essa menina sofreu e que tantas outras meninas na Baixada sofreram também. Por isso essa é a nossa luta contra o Pastoral da Juventude. Quanto à
a outra campanha que se iniciou em 2008 e teve agora no término de do início de 2018 com essa nova campanha contra o ciclo de violência da mulher. Mas essa campanha iniciada em 2008 com o nome de Chega de Violência e Extermínio de Jovens, ela vem falar sobre a crescente morte dos jovens no Brasil, principalmente falando da questão dos jovens negros e de periferia, e a coisa foi se tornando mais agravante, se tratando um pouco da Baixada Fluminense, que é um ponto muito forte, porque grande parte do extermínio de jovem acontece na Baixada Fluminense, dentro do estado do Rio de Janeiro. E ela vem também para conscientização, para alertar que a juventude no Brasil, pobre e negra, está morrendo. A grande maioria não consegue nem terminar a escola, a grande maioria não consegue nem entrar numa universidade, e a grande maioria não consegue, às vezes, nem mesmo comer. Às vezes não consegue nem estudar, nem ter Segundo os acesso. vários relatórios que foram colocados a público nos últimos anos, você tem isso em números, né? Você vê quanto menor o fato, né? Jovem, pobre, negro, com baixa escolaridade. E aí o elemento baixa escolaridade também é determinante para a preservação da vida. Com mais escolaridade, sim, ele tende a morrer menos. Então, ou seja, o Estado ele pode ter uma ação mais efetiva, e a gente lamenta que, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente teve um investimento maior na área de segurança do que na área de educação. O que gerou cenas que eu acho tétricas, que eu já falei em vários encontros, que tinha uma guarnição da Polícia Militar entrando num bairro, provavelmente no subúrbio do Rio, pela característica, e os jovens estavam na janela do colégio xingando de tudo quanto é nome os policiais. Ou seja, um ciclo de violência do igual matando igual, porque se você colocar tanto o policial quanto aquele jovem moram nos mesmos bairros, mesmas classes sociais, são jovens, são na sua maioria jovens negros também. Então fica um auto-extermínio que é muito preocupante. Eu acho, reafirmando, o papel da Igreja Católica, que eu conheci e tenho profunda admiração, apesar de não integrar a Igreja Católica, já como um agente garantidor de direitos, somente na Baixada Fluminense. A gente volta a falar da Diocese de Nova Iguaçu, e a gente vai falar numa próxima oportunidade do centenário de Dom Adriano Hipólito, no próximo programa. É importantíssimo, porque ela tem a capilaridade, ela tem o respeito, ela tem todos os meios de contribuir para a diminuição disso, inclusive forçando políticas públicas, né? Eu acho muito importante esse papel. Mas, para esse ano, qual o planejamento da Pastoral da Juventude, para a gente encerrando esse programa? Mas eu só queria tocar num ponto que foi importante, que durante essa campanha um grande agravante foi a questão do projeto para a redução da maioridade penal, que aí fez ferver mais ainda a questão dessa campanha nacional, porque isso faz para que aumente mais ainda a violência contra a própria juventude. Então, a luta ainda pela juventude em relação ao extermínio ainda continua enquanto tiver esse projeto para a redução da maioridade penal, que a gente foi visitando os grupos jovens de base para tentar mostrar o porquê é ruim para a juventude essa redução da maioridade penal, que vai continuar punindo a juventude enquanto, em vez de dar educação, você vai cada vez mais cedo jogando ela no sistema carcerário. A gente participou até de debate com o João Oscar lá em Queimados, em outros lugares, Nova Iguaçu, e são os pacotes de soluções prontas, eu falo, de gente preguiçosa, porque não quer resolver o problema. Se você quiser resolver o problema, você vai desmontando isso e dá trabalho. Então é muito mais fácil, e vende muito mais fácil essa cultura da promoção do ódio, né? Só que eu acho muito ruim muitos moradores da Baixada, em que terão seus filhos, né, seus iguais, vítimas desse equívoco jurídico, né? A gente não tem uma estrutura hoje de acolhimento mesmo do jovem que comete atos infracionais. A gente tem toda uma estrutura que, em vez de você discutir isso aí para diminuir, você quer aumentar a massa carcerária,
você acaba, na verdade, vamos dizer, agariando adeptos, né? Me fugiu a palavra agora, né? Aumentando o exército, né? Das facções criminosas, né? Acaba recrutando, me veio a palavra, recrutando, porque quando você é um jovem hoje que mora numa região, digamos, Varriçai não, digamos, Silva Jardim, se ele cometer um crime lá de roubar um cacho de banana, ele é colocado em Nova Iguaçu, é colocado em outro lugar, onde tem os locais para medidas socioeducativas, que vai estar junto com o jovem que cometeu um homicídio. E chega ali dentro, o agente do Estado acaba colocando eles, não, você é de qual facção? Não, sou de Silva Jardim. Não, mas você tem que escolher uma facção aqui. E poucos lugares você tem essa coisa da independência. Então, na verdade, você acaba criando uma dependência muito grande. Então, as pessoas buscam essas soluções fáceis porque, desculpa, né, não querem ter o trabalho que a gente tem de estar todo dia na ponta, né, tentando desconstruir esses mecanismos. São soluções fáceis para problemas difíceis, né? Não existe solução fácil para problema difícil, nem rápido, né? É a mesma coisa de querer armar todo mundo. É um problema fácil, é uma solução fácil para um problema difícil. Nem solução a gente pode chamar, né? Mas eles acham que isso daí vai resolver o problema de segurança pública. Como a história da juventude vê essa onda reacionária que o Brasil está sendo cometido, inclusive a própria juventude, eu acho estranho, eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês, algum tempinho a mais. Só um pouquinho mais. Como diz meu filho, eu sou punk idoso, meu filho de 7 anos, eu tenho 48, e eu vim de uma geração que era pós-ditadura, cheguei a pegar o finalzinho da ditadura, participei de alguma coisa de maneira muito, muito voluntarista, né? Porque não tinha uma formação, não tinha... E você tinha uma posição ainda de questionamento, de promoção do bem-estar social, do bem-estar comum, e você vê hoje uma juventude indo literalmente para a rua, e principalmente para as redes, que era para ser um instrumento fantástico de promoção de direitos, virou um instrumento de promoção de ódio, promovendo o pior. E aí você vê o jovem negro da Baixada promovendo a redução da maioridade penal e a liberação das armas. Pô, peraí, mané. Tem uma coisa errada nesse meio. Tem algo errado aí. Eu acho que a gente contou uma história errada nessa história, né? E como é que vocês veem essa onda reacionária? O que você acha que levaram essa onda reacionária? Essa onda, ela chegou ao limite de chegar na CNBB, né? A CNBB está sofrendo ataques, isso. Né? Uhum. Mas eu conversava com o Alexandre Paiva na nossa assembleia e ele perguntou a mesma coisa. Como é que você vê isso? Eu falei, Alexandre, eu acho que já existia. Eu acho que eles estavam tudo trancados no armário, esperando a oportunidade para sair. Eu acho que com a crise política que a gente chegou nesse ponto, num ponto de ter um candidato com a pior coisa possível que ele possa ter, e ele ia ganhar